o que a cifra não estabelece, ou seja, aquilo que fica à livre escolha do executante. A cifra, ela não estabelece a posição do acorde. No caso, nós estamos vendo na tela aí, para o acorde de Dó maior, duas representações. Uma representação na qual o acorde aparece tocado da seguinte maneira: Dó, Mi, Sol, Dó. Esse é o som dele. Depois nós vemos uma outra representação, que seria o mesmo acorde, porém as notas elas mudam de lugar. Ao invés de eu tocar Dó, Mi, Sol, Dó, assim, eu toco Dó, Sol, não toco, quer dizer, esse Mi que aparece aqui, Dó, Sol, do Dó eu já pulo para o Sol, né? Dó de novo e Mi. Repara no som dos dois acordes. O primeiro exemplo é isso aqui. O segundo exemplo é isso aqui, né? Então é o mesmo acorde, porém eu usei posições das notas diferentes. Então isso a cifra não estabelece, isso fica a critério do executante. Na partitura é possível visualizar esta diferença, mas na cifra não. Agora, temos um outro exemplo depois, que é o exemplo do Dó menor com sétima, né? E quinta diminuta, né? Que é o acorde que a gente costuma chamar de Dó meio diminuto. Então, nós temos a seguinte ordem das notas. Primeiro aparece Dó, a nota Dó, depois Si bemol, depois Mi bemol, né? Que é a terça menor, e Sol bemol, né? Deixa eu mudar a posição aqui. Então, Dó, que é a fundamental, Si bemol, que é a sétima, Mi bemol e Sol bemol, aqui, formando então esse acorde meio diminuto, né? Então, esse é um acorde meio diminuto. Agora, depois nós temos outro exemplo do mesmo acorde, que a ordem das notas já muda. Nós temos Dó, o Sol, ao invés de aparecer aqui, ele aparece aqui, né? Ó. Então, Sol bemol, que seria a quinta diminuta, a sétima aparece no mesmo lugar e a terça também no mesmo lugar. Veja só, o segundo exemplo do Dó meio diminuto é isso aqui. Então vejam o primeiro exemplo, segundo exemplo. São exatamente o mesmo acorde, só que a posição das notas muda. Isto fica a critério do executante, porque a cifra não estabelece isso. Porém, na partitura é possível visualizar essa diferença. Por isso vocês veem aí a cifra, né? E veem o exemplo descrito na partitura. Então, veja que as notas do acorde na pauta são as mesmas, né? Mas em posições diferentes. A cifra também não estabelece se o acorde é tocado em ordem vertical ou horizontal. Quer dizer, se o acorde é tocado todas as notas ao mesmo tempo ou uma de cada vez. Exemplo, vocês também estão vendo isso na partitura. Então, nós podemos tocar o acorde assim ou assim, né? Isso a cifra também não estabelece, ficando a critério do executante. O que a cifra estabelece é apenas o acorde. Quando um acorde é tocado sucessivamente, dizemos que se trata de um acorde arpejado, que é isso aqui. Então isso a cifra não estabelece, tá? Bom, a cifra também não estabelece os dobramentos e supressões de notas no acorde, que seria o seguinte: nós, na formação do acorde, nós temos três notas básicas, fundamental, terça e quinta. Mas essas notas que formam o acorde, elas podem ser dobradas, triplicadas ou suprimidas, né? Então, no caso, pode-se dobrar, triplicar ou suprimir a quinta justa. Então, eu posso, a quinta justa, que no caso para Dó é Sol, ela pode aparecer duas vezes, ou três vezes, ou nem aparecer no acorde, né? No caso da fundamental, nós podemos dobrar a fundamental e triplicar a fundamental, correto? O dobramento da terça, no caso a terça, que é o Mi dentro do acorde de Dó, deve-se evitar dobrar, porque enfraquece o acorde. E a fundamental, que é o próprio Dó, ela só pode
ser suprimida, ou seja, desaparecer do meu acorde, na minha posição, na formação dele, quando algum outro instrumento, no caso, por exemplo, se eu estiver tocando com o contrabaixo, vamos supor que o contrabaixo faz a nota Dó. Então aí eu posso fazer o acorde de Dó e suprimir essa nota, porque o outro instrumento já está tocando. Mas se eu estou tocando sozinho, essa nota tem que aparecer na formação do acorde, tá? Então, a cifra ela não estabelece esses dobramentos, triplicações ou supressão das notas. E isso é indicado na partitura. Na cifra não aparece, ficando a critério, mais uma vez, do executante. Nós estamos vendo os exemplos aí na tela da colocação dessas notas, quais foram dobradas, triplicadas ou suprimidas. Tá ok?